Ouvir através da tecnologia auditiva não é algo automático, é aprendido. E eu vou te mostrar como é que o cérebro aprende a escutar. Muito prazer. O meu nome é Karen Balém, eu sou fonoaudióloga há quase 25 anos e aqui nesse perfil eu mostro para você como acontece a escuta de pacientes que usam tecnologia auditiva, seja um aparelho auditivo ou um implante coclear. Eu preciso contar para você que a tecnologia auditiva não faz o paciente ouvir, o cérebro faz. Alguns pacientes, de fato, se adaptam rapidamente quando colocam a tecnologia auditiva. Outros precisam de treino, precisam entender como a escuta acontece. Antes, o ouvir era algo natural. Nós nascemos, nós ouvimos de forma automática. Eu estou aqui conversando com você, enquanto um carro passa lá embaixo, eu consigo entender que isso é um carro passando lá embaixo, ou que uma caneta caiu, ou que alguém está batendo na porta ou conversando, sem precisar colocar muita atenção em cima disso. Quando eu coloco a tecnologia auditiva, seja um aparelho auditivo ou um implante coclear, dependendo de como é a minha dificuldade, isso passa a ser um processo que exige atenção. E é justamente ali que mora o início do trabalho do fonoaudiólogo. O paciente fica esperando esse som de forma passiva. Ele não ensina ao cérebro a começar a prestar atenção aos sons e a interpretar eles novamente. Se você é um fonoaudiólogo, né, ajustar o aparelho auditivo, ajustar o implante coclear, por melhor que seja esse ajuste, ele pode não ser suficiente. E aí você está perdendo o principal. Ouvir com a tecnologia auditiva, né, não é automático. É um treino e é o cérebro que precisa entender como isso acontece. E como isso acontece de fato, realmente na prática. Qual é a expectativa dos pacientes que vão em busca da tecnologia auditiva? E essa tecnologia, ela realmente, ela é passada pelos profissionais e muitas pessoas conseguem contemplar isso, né? A tecnologia auditiva, as pessoas vão em busca da tecnologia auditiva com aquela situação. Tecnologia auditiva, resultado garantido. Né? Eu vou ouvir bem quando eu tiver o meu aparelho auditivo, eu vou ouvir bem quando eu tiver o meu implante coclear. E essa é a solução final. A programação está perfeita, mas aí vem a compreensão. Então, essa é a expectativa, que tudo aconteça dentro dessa expectativa. Mas o que, que na realidade a gente vê acontecendo com muitos casos? A tecnologia é uma porta de entrada e o cérebro precisa, a partir do momento em que a tecnologia é colocada, a partir do momento em que os ajustes estão bons, o cérebro precisa começar a reaprender a interpretar esse sinal. A gente está falando aqui de adultos que usam tecnologia auditiva, que nasceram ouvintes, em que em algum momento da sua vida perderam a audição. Então, por que que existem tantos pacientes insatisfeitos, tá? Muitas vezes o paciente vai lá e troca de aparelho várias vezes, ele culpa a tecnologia, e isso não presta, ele acha que foi enganado pelo fonoaudiólogo, ele acha que foi enganado pelo médico, porque ninguém ensinou esse paciente a ouvir com o cérebro, certo? A gente tem sempre tem um conceito de ouvir e de escutar. Né? Então, quando nós somos ouvintes, quando nós não necessitamos de um aparelho auditivo, por exemplo, o ouvir é algo passivo. Eu não preciso prestar atenção, eu não preciso fazer nenhum esforço para ouvir. Já para escutar, o escutar exige um treinamento que são habilidades aprendidas conforme a gente vai crescendo. Quando a gente coloca uma tecnologia auditiva, o ouvir precisa de atenção, né? Ele não é mais algo passivo. E aí, aonde que o paciente falha? Quais são as características desse paciente que falha no processo ou que não fica satisfeito com a sua tecnologia?
Ele passou muito tempo sem ouvir bem, ele tem uma privação de longa data. O cérebro, ele vai descartando aquilo que ele não usa, né? A gente chama de poda neural. O cérebro, se existem caminhos que ele está usando, ele tem uma capacidade enorme, ele é plástico, a gente diz, a gente tem a neuroplasticidade. Ele tem uma capacidade incrível de se readaptar, de se ajustar, e ele vai se readaptando sem a escuta. Outras, né, outras áreas do cérebro vão ocupando aquele espaço, então, se ele passou muito tempo sem ouvir, ele pode ter dificuldade para iniciar o processo de escuta novamente, certo? Muitos pacientes carregam crenças que aparelho é coisa de velho, que aparelho não funciona, que aparelho auditivo, que todas as pessoas né, que ele conhece e que ele vivenciou, que ele viu, que ele conviveu, que usam aparelhos auditivos, nunca deram certo. Então ele pega aquela crença, né, aquela impressão que ele teve e trata isso como uma verdade. Aparelho não funciona. Esses pacientes, muito comum eles não perceberem a própria dificuldade. Então, muitas vezes, um familiar, ele foi conduzido por um familiar: olha, eu não aguento mais, você não está ouvindo nada, eu falo com você, você não responde, você precisa de um aparelho auditivo. Mas ele não percebe todas as perdas que ele tem nessa comunicação do dia a dia. Ele realmente, às vezes, nem acha necessário colocar a tecnologia auditiva, porque ele perde a informação, mas ele nem sabe que ele está perdendo essa informação. Então, ele não percebe a própria dificuldade. E aí, outras pessoas trouxeram informações negativas sobre a tecnologia, não têm conhecimento nenhum sobre a tecnologia auditiva, tanto é que eles acham que colocar na orelha e imediatamente começa a ouvir, e não conhecem sobre perda auditiva, não sabem o impacto que isso causa na comunicação, nas relações sociais, no trabalho, no dia a dia, não entendem como o cérebro escuta, e aí fica difícil reabilitar uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento sobre isso. Então, é muito importante fazer o treinamento auditivo, é fundamental fazer o treinamento auditivo e cognitivo, mas a gente precisa fazer esse treinamento olhando para essa situação, olhando para essas crenças que o paciente tem, porque senão a gente vai ser um mero passador de exercícios, né? A gente vai passar exercícios e a gente não vai ter um objetivo claro de onde a gente quer chegar, né? Então, esse paciente falha, ele não falha porque a tecnologia é ruim, ele fala porque ninguém reorganizou a forma como ele escuta. E reorganizar a forma como esse paciente escuta inclui, além do treinamento auditivo e cognitivo, trabalhar com crenças, trabalhar com ensinar o paciente, mostrar para o paciente o que ele está perdendo com a perda de audição, né? O que que limita ele, em que momentos ele está limitado por conta dessa perda de audição. E aí o paciente, o que que acontece com esse paciente? Ele usa a tecnologia, ele não entende os sons, porque ele não fez nenhum tipo de treinamento. Ou os sons chegam ruins e distorcidos. Ele fica frustrado, muitas vezes ele culpa o aparelho, abandona o aparelho, troca de tecnologia, troca de centro auditivo, troca de fonoaudiólogo, troca de médico e tudo, né? Tudo muda, né? Muda de fono, muda de aparelho. Agora eu coloquei um muito mais caro, muito mais potente, muito melhor. Tudo nele muda, menos o cérebro dele muda. E aí a adaptação não acontece de forma eficaz. E o que realmente faz o paciente virar a chave? O que faz ele aprender e evoluir? Aprender a perceber como ele escuta. Ele precisa entender essa escuta. E como que a gente vai fazer o paciente compreender essa escuta? Trabalhar as crenças, né? Trabalhar as crenças, treinamento auditivo e cognitivo, apresentar estratégias claras de escuta que vão surgir a partir do treinamento auditivo e cognitivo, né? E o que que acontece durante esse treino? O processo acontece um processo de consciência, né? Ele começa a perceber diferenças, né? Entende onde estão os erros, cria consciência do processo e a limitação vira possibilidade. Então,
Inclusive, muitos pacientes têm aquela crença, nossa, o que vão pensar de mim se eu estiver usando um aparelho auditivo, certo? Muitos familiares, às vezes, debocham, dão risada da forma como o paciente, nossa, ele não está ouvindo, né? Olha, ele entendeu, falei isso, ele entendeu isso, ah, que engraçado, né? Então, assim, ó. Eles precisam entender que a tecnologia é um possibilitador. Ficar sem a tecnologia não é uma opção, certo? Hoje em dia já estudos mostram que o cérebro precisa desse sinal de forma consistente, de forma constante. Mas o que fazer com esse sinal, né? Transformá-lo em possibilidade, transformá-lo em escuta real. E o papel do fono não é passador de exercícios, então não basta aplicar o exercício. O fonoaudiólogo precisa provar para o paciente que ele está evoluindo. Para isso servem os exercícios. Ele prova durante a execução da tarefa, olha só, ele mostra a evolução do paciente. Você não conseguia perceber a diferença entre estes dois sons, hoje você percebe. Você não conseguia perceber algumas informações lá da sua casa, por exemplo, o café escorrendo pelo coador, o cachorro latindo, alguém tinha que avisar, né? Outro dia uma paciente me disse, eles precisavam me avisar, o cachorro já estava latindo há muito tempo e alguém dizia, olha o cachorro, ele está latindo. E aí, nesse momento, eu dizia, nossa, é mesmo, ele está latindo. Então, a paciente estava ouvindo, mas o cérebro não estava interpretando, ele não estava atento e eles não estavam percebendo esse latido de cachorro. Então, a tecnologia ela ajuda, sim. Ele estava de fato ouvindo, mas precisou de um chamado, precisou chamar a atenção do paciente para ele perceber aquilo. Muitas vezes no treino auditivo e cognitivo, né, eles falam, ih, a gente está colando, a gente está burlando. Eu falei, não, a gente não está burlando. Muitas vezes o paciente ouve, não entende o que foi dito. E aí eu digo para ele, olha, aqui foi dito isso, dessa maneira, exatamente assim, foi isso que foi dito. E aí ele torna, volta a botar os fones, volta a fazer o treinamento, ouve novamente, e diz, ah, realmente, isso foi dito. E aí, ó, o que que acontece? Ele está aprendendo a escutar através dos nossos ouvidos, através das nossas orientações, através das nossas estratégias, né? E como provar essa evolução para o paciente? Já dei um spoiler aqui, né? Antes não ouvia nada, né? Quais eram as queixas, né? Isso é importante a gente relatar desde o primeiro dia. Quais são as queixas dos pacientes, como são essas queixas, o que ele percebe e o que ele não percebe. E aí, o que ele passou a ouvir. Nomeie esse avanço junto com ele, isso é muito importante, né? A ação do fonoaudiólogo é traduzir o resultado do treino para a vida real, é levar aquilo que a gente aprende, que a gente ensina para o paciente, né, durante um treinamento, por exemplo, o fonoaudiólogo vai fazer uma atividade de figura fundo com o paciente, né, através de uma plataforma de treinamento auditivo, ele vai fazer vários exercícios de figura fundo, mas o fonoaudiólogo, ele precisa contar para o paciente, ele precisa ouvir o paciente, quais as experiências que esse paciente tem, né, no dia a dia, em situações em que existe ruído competitivo. Como você está, por exemplo, como você se sente em um restaurante? Como você se sente em um encontro de família? E aí, durante as atividades, durante os exercícios, mostrar para ele, e agora? Nas atividades diárias, como você pode usar isso que a gente aprendeu agora? Você viu como é que é escutar no meio do barulho? Você viu quais são os graus de dificuldade? Porque escutar com ruído competitivo tem graus de dificuldade, né? Se é só uma música clássica, uma música tocada, é um nível de dificuldade. Se é alguém falando em inglês e alguém falando em português, é outro nível de dificuldade. O ruído em inglês, por exemplo, não está competindo com quem eu estou conversando aqui em português, então pode ser um nível de ruído, uma forma de ruído diferente. Agora, a gente conversando na mesma língua que eu estou conversando aqui, mistura tudo. Se esse volume tiver acima da minha conversa com, né, que eu estou tendo, é pior ainda. Então, existem várias situações quando a gente fala de figura fundo. Sem consciência não existe evolução. E a grande virada,
né? Não acontece no consultório, ela acontece na vida, que é o paciente levar as estratégias que ele aprende com o fonoaudiólogo para a vida real. Levar essas estratégias para o dia a dia, ensinar o paciente a usar o que ele aprendeu nos ambientes ruidosos, criar uma autonomia, né? Não depender da fono para sempre, não achar, porque em alguns casos a tecnologia auditiva ela não vai fazer tudo sozinha, mas ele entender esse processo, ele entender até onde ele pode chegar, ele entender até onde que ele consegue com a escuta e o que que ele consegue com o uso das estratégias é muito importante, certo? Então, alinhamento de expectativa. Então, nem todo paciente vai chegar a uma escuta perfeita, mas com um método ele entende o processo. Para de culpar a tecnologia, muda o olhar e evolui dentro do seu potencial máximo. Para de ser aquela pessoa que fica reclamando e olhando a tecnologia como algo que limita, entende todos os benefícios que ela tem oferecido, embora não seja aquele que foi idealizado, mas passa a evoluir de maneira satisfatória. Então, a gente ensina para o paciente que ele não tem que continuar focando, e fonoaudiólogo também, focando só na tecnologia, né? Se a gente ficar focando só na tecnologia, não vai ter luz no fim do túnel. Vamos continuar com pacientes frustrados, e que não entendem realmente a função da tecnologia auditiva, certo? Então, se você quer entender como o cérebro aprende a evoluir, né? Se você entende como funciona esse esquema, você vira a chave, você muda completamente os resultados de escuta que você tem. E se você quer aprender na prática, né? Porque eu não ensino só teoria, eu mostro como se faz. Eu criei um manual da escuta para fonoaudiólogos. O que que eu tenho na minha plataforma? Olha só. Eu tenho o meu Instagram, tá? Que tem muita informação lá sobre escuta, sobre tecnologia, sobre aparelho auditivo, sobre implante coclear. Tem muitas informações no meu outro perfil do Instagram, do SOS Audição. E na plataforma Hotmart você vai ter o manual da escuta especial para pacientes, o manual da escuta light para usuários de tecnologia auditiva, no caso só aparelho auditivo, ele é mais compacto que o outro manual da escuta, que é para quem usa aparelho auditivo, implante coclear. Tem um e-book completo na minha plataforma lá, ou na minha bio, ou lá no Hotmart, com tudo sobre o manual da escuta para pacientes, um passo a passo de como fazer os atendimentos através de um e-book. Ele é literalmente o manual da escuta paciente todo descrito. E você tem agora, eu estou lançando o manual da escuta para fonoaudiólogos. O que que tem nesse manual da escuta para fonoaudiólogos? Um combo. Nesse combo eu tenho o e-book, o manual da escuta paciente, o manual da escuta light e sessões de mentoria ao vivo comigo um mês. Vou chamar convidados especiais, vou aprofundar os assuntos do manual da escuta para pacientes, trazendo conteúdo para fonoaudiólogo. A gente vai ter muito desenvolvimento pessoal, porque fonoaudiólogo também tem crença limitante. Fonoaudiólogo também precisa se desenvolver, desenvolver todo o seu potencial, também precisa acreditar no seu trabalho e acreditar que é possível. Então, quando o fonoaudiólogo acredita no seu paciente, acredita em todo o potencial que ele tem, quando o fonoaudiólogo fica seguro, ele consegue trabalhar todo o potencial desse paciente. Então, se você está insegura, fica em cima do muro, não tem certeza de como atuar com esses pacientes, não tem certeza de até onde pode chegar, né? Seja você um audiologista, por exemplo, você tem uma clínica, você vende o aparelho auditivo e você precisa de algo mais para tranquilizar o seu paciente, para ganhar segurança nas suas vendas. Vem conhecer a parte da terapia, vem conhecer o meu trabalho. Se você é estudante de fonoaudiologia, eu também te convido para conhecer. A linguagem é extremamente acessível e o nosso ambiente é extremamente seguro. Eu estou junto com você para a gente fazer o melhor que a gente pode pelos nossos pacientes usuários de aparelho auditivo ou implante coclear. Um abraço grande para todos vocês.